graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Aqui em Isaías 55, convite aos sedentos. A partir do versículo 8, a palavra do Senhor nosso Deus diz assim: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os meus caminhos nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que eu desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Nós estamos hoje num status de que nós podemos pensar como Deus pensa. Nós podemos caminhar pelos caminhos que o Senhor trilha para nós. A inspiração de Deus hoje, nós somos capazes de recebê-la no instante em que Deus se propõe a nos revelar. Isso por causa do Santo Espírito dele, que hoje habita em nós. O Espírito Santo de Deus, nós cremos, está habitando em nós. A presença, nós estamos continuamente na presença de Deus. Por isso nós devemos manter essa comunhão. Por isso nós devemos regar essa confiança que o Senhor nos dá. Nele, sim, nele nós devemos depositar todas as nossas confianças. Toda a nossa confiança nós devemos depositar no Senhor. E Ele está querendo a todo momento nos guiar, nos orientar para que nós façamos conforme o seu querer e sejamos felizes. O povo de Israel, desde quando Josué saiu da face da terra, ali o período de Juízes, foi um período muito turbulento da nação, daquele povo que cada um fazia, a palavra de Deus nos diz assim, cada um fazia o que queria. Cada um era levado a fazer aquilo que sua vontade queria que eles fizessem. A unidade do povo de Israel, de fato, vista como nação, ela foi conseguida no reinado de Davi. Mesmo, na realidade, de Saul. Mas em Davi se consolidou. Davi tornou Israel uma nação conhecida naqueles dias. Depois Davi morreu, veio Salomão morreu, Roboão, aí foi dividido o reino. Nós sabemos a partir desse momento a história lamentável de Israel. Isaías poderia dizer com toda certeza que de fato os pensamentos deles não eram os pensamentos de Deus, nem os caminhos deles eram os caminhos de Deus. Mas nós retornamos ao estado original. Jesus nos regenerou, apesar de ainda nos mantermos neste tabernáculo. Jesus nos regenerou. Jesus nos deu do seu Espírito, que é o próprio Espírito de Deus. O Espírito do Pai e o Espírito do Filho habita em nós. Nós podemos pensar, nós podemos enxergar esse mundo como o Senhor Jesus enxergou e enxerga. A inspiração está continuamente frutificando em nossa mente, na nossa consciência, no nosso coração, no nosso homem interior. Nós podemos sim alcançar os pensamentos de Deus, nós podemos sim alcançar os caminhos de Deus. Pai Santo, Pai querido, nos ajuda nesta caminhada, Pai. Nós temos a certeza que nós podemos viver a vida que Tu queres para nós. Porque o Teu Santo Espírito está a nos ensinar, a nos lembrar, a nos dirigir, a fazer frutificar em nós a Tua palavra, Pai. A inspiração da Tua palavra vem da revelação do Teu Santo Espírito
em nossas vidas e através das nossas vidas. Tu nos confiastes a pregação do teu evangelho, Pai. Não somente pregamos, não somente anunciamos, mas vivemos. Nós buscamos vivê-lo na íntegra. Nós temos as nossas fraquezas, as nossas limitações, as nossas falhas. Mas nós estamos interessados em agradá-lo, Pai, em fazer o teu querer. Nos ajuda. Que os teus pensamentos sejam os nossos. Que os teus caminhos sejam os nossos. Mesmo sabendo que os teus pensamentos e os teus caminhos são mais altos, estão em condição mais alta, mas nós estamos recebendo do céu a tua sabedoria, Pai. Nós, como um todo, estamos diante do teu altar, somos como um sacrifício vivo, agradável a ti. A tua chama arde continuamente em nós. Que esta chama não se apague, Pai Santo. Só tu podes continuar, tornar essa chama em nós perene, eterna. Nos ajuda, Deus. Ensina-nos como tu queres que nós sejamos, Pai. Oh, Deus, nos dá essa convicção, Pai Santo. A tua inspiração para nós, a tua revelação, torna-nos cada vez mais sensíveis à voz do teu Santo Espírito, Pai. Que nesta noite tu nos ensine como tu queres que nós sejamos, Deus. Que não seja o homem, mas o Senhor através do homem a falar conosco, através do teu Santo e doce Espírito. Em nome de Jesus, amém. Pois é, meus irmãos, na semana passada, nós falamos sobre o livro de Abacuque, um dos profetas menores. O livro de Abacuque está no Velho Testamento, entre Naum e Sofonias. Nós vimos que aquilo que nos aflige, que diz respeito a algo maior, que é a obra de Deus em nossas vidas e através das nossas vidas, nós devemos colocar diante de Deus as nossas aflições para que Ele nos explique. Devemos buscar uma resposta de Deus. É claro que essa queixa que nós colocamos diante de Deus tem que ser com toda a reverência, porque nós estamos diante daquele que é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o soberano das nações, o Senhor dos exércitos, o único Deus, o verdadeiro Deus, nosso Criador, nosso Redentor. Reverência, respeito. No momento que nós estamos diante de Deus, é um momento solene. A mesma solenidade que nós devemos ter em relação às cerimônias de casamento, nós devemos ter quando nós estamos diante de Deus. Respeito. Mas Ele não nos proíbe de questionar certos pontos que para nós ainda são controversos. É claro que a Ele é dado o direito de não responder. Ele pode não responder. Moisés nos deixa claro em Deuteronômio 29, que as coisas ocultas pertencem a Deus e as reveladas pertencem a nós e os nossos filhos, nossos descendentes. Existem coisas na palavra de Deus e que há uma certa lacuna, nós não entendemos muito bem, mas um dia tudo nos será esclarecido, nada ficará oculto, nada ficará oculto. Deus preparou um dia para nos esclarecermos tudo e nós estamos aguardando esse dia. E até lá Deus está nos preparando para podermos receber a revelação plena que Ele tem para nós. Como o apóstolo Paulo nos diz, hoje nós sabemos pela metade, mas um dia saberemos plenamente. Nós vemos situações neste mundo que nós não entendemos o porquê, o motivo, mas nós cremos que aquele que é o Senhor da história,
que aquele que está controlando tudo sabe o que faz. Ele sabe o que faz. Nós vemos aqui a primeira queixa de Abacuque, a resposta do Senhor, a sua primeira queixa. Uma resposta estarrecedora, até mesmo para nós, quando lemos pela primeira vez, não é? E Abacuque faz uma segunda queixa, por conta da resposta que Deus o deu em relação à sua primeira queixa. Não é? Porque ele não entendia porque Deus tão santo, separado de toda a imundície, separado de toda a corrupção que a humanidade estava passando e passa ainda hoje, como é que Deus ia permitir uma nação ímpia, como os caldeus, como os babilônios, dominar o seu povo? Não é? E os babilônios, assim como os assírios, eram muito perversos. Eles davam exemplo para que nenhuma nação, para que a nação que eles dominassem não se surgisse contra eles. Devemos lembrar que Zedequias se revoltou contra o domínio babilônio, né? Não quis mais pagar os impostos que deviam ao rei. Isso fez com que o rei Nabucodonosor está, por exemplo, segundo livro dos reis, na parte final do segundo livro dos reis, nós vemos a situação já sob o reinado de Zedequias, rei de Judá, né? Ele era tio de Joaquim, a quem foi deposto, né? E Zedequias, com 21 anos de idade, começou a reinar. Mas Zedequias se insurgiu contra o rei da Babilônia, não quis mais pagar os impostos que eram devidos. E aí Jeremias começou a profetizar que Jerusalém ia cair, como caiu nas mãos dos babilônios. E os babilônios viviam ali na Mesopotâmia, né? Entre os grandes rios. O próprio nome Mesopotâmia significa entre rios, né? Tigre e Eufrates. Era uma nação que percebeu que poderia dominar as outras a partir da força. E Deus estava com essa nação, através dessa nação, não é? Deus se infligiu mesmo castigo às demais nações, em especial ao seu povo, a nação de Israel, nesse caso a nação de Judá. Porque lembremos que Israel foi dividido em duas partes, né? 10 tribos do norte e 2 tribos do sul. E Abacuque não entendia muitos aspectos hoje da vida que nós vivemos na pós-modernidade, nós não compreendemos. Algumas pessoas até dizem, por que Deus permitiu? As pessoas se queixam por conta da violência. Será que Deus não está vendo? Deus está vendo. Mas nós vivemos hoje uma situação peculiar. Nós vivemos hoje uma situação totalmente diferente daqueles dias de Abacuque, dos dias de Naum, dos dias de Sofonias, dos dias de Jonas. A justiça de Deus nós cremos, já foi realizada na cruz do Calvário. O que Deus poderia fazer pela humanidade, Ele já fez. Isso não quer dizer que a história continua, que a história a partir da vinda, da morte, da ressurreição do Senhor Jesus, a partir de então, a história passou a ser desenvolvida simplesmente pela vontade do homem. Não, Deus continua controlando. Deus controla tudo. Deus é o Senhor da história. E no momento que o apraz, Ele age na história, como agiu, cumprindo uma promessa que havia feito ao povo de Israel, de juntar. Nós tivemos duas grandes diásporas, o povo judeu.
A última diáspora se encerrou com a criação do Estado de Israel ali na Palestina. As Nações Unidas reconheceram Israel como aquela terra sendo do povo judeu. E aí Israel passou a ter a sua própria nação depois da Segunda Grande Guerra, depois do Holocausto, etc, etc. Deus é Senhor da história. Mesmo que nós não entendamos, mas nós devemos crer que tudo que Deus faz, Deus permite. Deus permite. É para que nós melhoremos. O ser humano, ele é muito acomodado, ele vive. Né? O homem natural, ele vive. Pelo menos ele pensa dessa maneira. Né? Com isso, ele negligencia que existe um mundo que os olhos físicos, que a capacidade apreensiva dos seus sentidos não consegue captar. O mundo espiritual existe, esse mundo espiritual é mais real do que este. Né? E o homem natural, ele vive conforme as suas aspirações pessoais. Então tudo que o homem natural faz é para chegar ao objetivo que ele mesmo estabeleceu. Que ele mesmo estabeleceu. Então, para chegar a esse objetivo, ele não mede esforços. Não mede esforços. Hoje em dia, nós não vemos tanto o domínio de uma nação pela outra através das armas. Através do poderio bélico. É claro que nós vemos, né, em pontos isolados do globo terrestre, né, que naqueles lugares acontecem os confrontos armados. Né, acontecem. Mas aí a diplomacia internacional tenta minimizar, tenta até mesmo acabar com o confronto armado. Né? A ONU é um exemplo de uma organização que cuida dessas coisas. Então, a exploração se dá no patamar mais sutil da diplomacia, daqueles que detêm o poder econômico. Não é? E nós vemos aqui o exemplo de uma nação que dominava as outras através da força bruta, através dos seus carros de guerra, através dos seus arcos. Nessa época era um carro de guerra, tração animal, os arcos, as espadas, armas brancas. E essa nação ímpia passou a dominar o povo de Deus. Nós sabemos, aqui está a profecia de que essa nação ímpia iria dominar. E isso aconteceu de fato. Aconteceu de fato. Aconteceu. Jerusalém caiu nas mãos de Nabucodonosor. Isso na história significa um ressurgir do Império Babilônio, né? Desde Hammurabi. Hammurabi foi o primeiro estágio do Império Babilônio e agora Nabucodonosor, né? Nesses dias, naqueles dias em que Jerusalém caiu. Aqui está a profecia a respeito disso. Não só Abacuque profetizou, mas Jeremias profetizou. Né? Os falsos profetas diziam o contrário. Né? Mas nós sabemos que onde se grita violência, ou, melhor dizendo, onde se grita paz e segurança, pode esperar violência e destruição. Esse dia está chegando, Dias que a humanidade experimentará coisas terríveis. A ira de Deus já está sendo operada. Está se operando já a ira de Deus. O cuidado que Deus tem por sua santidade já está se operando hoje. Já começou a operação da ira de Deus.
Mas aqueles que estiverem em Cristo Jesus estão absolvidos, estão guardados, não sofrerão esses infortúnios. Aqueles que de fato creem em Jesus, vivem conforme essa palavra. É isso que Deus queria que Abacuque entendesse. Que o povo voltasse para Ele, confiasse nele plenamente. As mãos do Senhor estão sobre aqueles que dependem, que confiam no Senhor. Ele tem nos livrado, Ele tem nos dado saúde, prosperidade, vigor, para que nós possamos conquistar tudo que Ele tem para nós. Mas o homem natural e o homem carnal entende isso simplesmente do ponto de vista material, mas não é isso. Deus quer que cada vez mais nós ocupemos as terras que Ele está nos dando no mundo espiritual, consolidando a nossa salvação, garantindo-nos a vida eterna. É claro que Deus sabe que nós estamos vivendo nesse mundo, nós precisamos nos vestir, nos alimentar, precisamos ter saúde, vigor, precisamos fazer a nossa parte, Deus sabe. Mas Deus quer nos livrar de impiedade. Deus quer nos livrar de atos que só dizem respeito a esta vida. Que os nossos corações não estejam nisto. Que os nossos corações não estejam nisso. Os profetas diziam: não, Jeremias está mentindo, nós não iremos cair. Entravam em êxtase e mentiam, dizendo que Israel não iria cair, que Judá não iria, que Jerusalém não iria cair nas mãos do rei da Babilônia. E o rei da Babilônia entrou, queimou o templo, pegou seus utensílios e levou para a Babilônia e colocou esses utensílios sagrados no templo dos seus deuses. Saqueou o povo de Deus. Mas por que o povo de Deus deu legalidade a essa ação? Porque quando nós não agimos conforme a orientação, conforme a palavra de Deus, nós estamos susceptíveis a adversidades. Mesmo nós agindo, nós estamos, porque o Senhor Jesus mesmo nos alertou, dizendo: neste mundo vocês, enquanto Ele esteve entre nós, neste mundo vocês terão aflições, angústias, não será fácil. Mas nós temos a certeza que nós não estamos lutando sozinhos. Nós não estamos lutando sozinhos. O nosso Deus está pelejando por nós. As portas do inferno, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos deu a certeza: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. A minha igreja, aquela igreja que o Senhor Jesus fala, sou eu e você. Somos nós, unidos no nome dEle, praticando esta palavra. Essa palavra tem que ser nossa regra de fé e prática. Mas naqueles dias, o povo de Deus, nos dias de Abacuque, nos dias de Jeremias, o povo estava preocupado apenas em satisfazer-se. Negligenciavam a palavra de Deus. Os sacerdotes serviam aos interesses do rei. Os profetas falavam aquilo que os reis queriam ouvir, como era o exemplo de Acabe. Alamaná, xilica, alamaná, lamás. É tanto que quando o profeta não falava aquilo que Acabe queria ouvir, ele era rejeitado. Era rejeitado. Hoje, Deus nos comissionou a falar da sua justiça, primeiramente do seu amor. Do seu amor para todas as nações, para todos os povos, para todas as línguas, para todas as tribos.
nos 4 cantos desta terra, Deus nos levantou para anunciarmos o ato de amor que Ele fez por todos. Mas também Deus nos faz lembrar aqueles que ouvem e negligenciam e rejeitam de que a justiça dele chegará para estes. A única forma de escapar é reconhecendo Jesus Cristo de forma espontânea, de livre e espontânea vontade, através da operação do Espírito Santo em nossos corações, como aconteceu comigo, como aconteceu com você, que já estamos neste caminho de santidade, aberto na cruz do Calvário. A única forma de escapar é reconhecer nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Jesus é o Senhor. Estamos vivendo dias de violência? Estamos vivendo dias de violência. Dias em que aqueles que deviam cuidar daqueles que são desprotegidos, daqueles que ainda não podem caminhar por conta própria, os pais estão matando os filhos, influenciados pelo cônjuge que passaram a ter, ou simplesmente para se livrar da responsabilidade de ter uma pessoa para alimentar, para vestir, para educar. Quantos pais lançam os seus filhos fora para que eles não deem preocupação, quando Deus nos dá nossos filhos como herança? Deus coloca em nossas mãos a responsabilidade de criá-los. Aqueles que são evangélicos no temor e tremor da palavra de Deus. Nossos filhos têm que ver no nosso exemplo, no mover da fé em nós e através de nós, o motivo para glorificar a Deus, para servir a Deus. Para servir a Deus. Nós vemos a precariedade do serviço público. O ser humano confia, vota, no caso do Brasil, uma nação democrática, vota para colocar os seus representantes para gerir, para administrar toda essa sociedade a qual nós denominamos sociedade brasileira. Todo esse país imenso, né? Somos uma república presidencialista. Nós temos o presidente, atualmente a presidente, Dilma Rousseff. O cargo máximo do poder executivo, aquela que coloca as leis em execução, aquela que coloca as leis para servir ao povo, independentemente de denominados pobres ou ricos, ao povo. Nós temos nos estados, nas prefeituras, esse ano é ano eleitoral, gente. Vamos prestar atenção nisso. Nós temos a condição de propor de 4 em 4 anos uma nova visão de administração pública ao país, no nosso caso ao Brasil. E nós vemos um serviço público. As pessoas morrem à míngua nos corredores dos hospitais. Faltam recursos humanos. Pode até não faltar os aparelhos, mas faltam recursos humanos para operar esses aparelhos. Mão de obra qualificada. Faltam médicos compromissados com o serviço público. Faltam policiais compromissados com a segurança pública. Falta. Porque os poucos que de fato se comprometem não conseguem manter o padrão exigido, né? A grande maioria
Ou, infelizmente, podemos também dizer o contrário, nós vemos exemplo disso também, né? Os poucos que são corruptos e que chegam muitas vezes às esferas de liderança, né? Corrompem, prevaricam, né? E naqueles dias Abacuque estava vendo coisa semelhante em relação ao seu povo. E com maior gravidade, porque aquele povo se dizia o povo do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó, que de fato eles eram descendentes de Abraão, de Isaac e de Jacó. Os 12 filhos de Jacó deram origem à nação de Israel. Isso é mais grave porque eles conheciam o Deus que serviam. Eles sabiam o que Deus fez quando tirou o povo do Egito e os conduziu ali pelo deserto. E Abacuque lembra disso. Abacuque lembra disso quando diz: Senhor, ouvi falar da tua fama. Porque todo judeu ouve falar do que Deus fez por eles na terra da peregrinação. Até que eles chegassem na terra prometida e se instalassem ali. Tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época, Pai, as mesmas obras. Faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Isso é a oração de Abacuque, que é um salmo belíssimo. E ele até menciona isso no final, quando diz: para o mestre de música, para os meus instrumentos de cordas. Um salmo belíssimo. Esse salmo de Abacuque, no capítulo 3, na oração de Abacuque, que é um salmo, que é um cântico de louvor e adoração ao único Deus, Criador de todas as coisas. Alamaná, xilica, alamanai. Abacuque passou a confiar, mesmo que ele não estivesse enxergando a justiça, mas Deus já estava operando. Hoje em dia, mesmo que a gente ainda não veja, mas a operação de Deus já iniciou-se na cruz do Calvário e findará no grande dia do grande julgamento em que Deus irá julgar todas as nações, todos os povos, todas as línguas. Haverá um dia em que Deus irá julgar todos e cada um receberá conforme as suas obras. E nós sabemos que coisa terrível, o escritor aos Hebreus nos lembra, coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Abacuque profetizou que Israel iria cair nas mãos dos babilônios, nação que Deus levantou para disciplinar o seu povo. Não somente Israel, não somente Judá e Benjamim, né? Porque nós devemos lembrar que as 10 tribos do norte foram levados ao cativeiro assírio e não retornaram. Deus usou os babilônios para disciplinar os assírios. Deus usou os babilônios para disciplinar os egípcios. Praticamente toda aquela região ali da Palestina foi ocupada pelos babilônios. Mas Deus, aqui no capítulo 2, em resposta à queixa, a segunda queixa de Abacuque, né? aquela situação que Abacuque descrevia, como é que Deus, tão santo, iria permitir que uma nação ímpia dominasse uma nação que era mais justa do que ela. Deus, no segundo capítulo de Abacuque, diz: olha, mas ela também será castigada pela maldade que está fazendo. Devemos lembrar de Paulo em Gálatas, quando diz que aquilo que o homem semear, certamente ele colherá. Os babilônios semearam violência, colheram violência. Os medos e os persas dominaram os babilônios, né? Isso está descrito, por exemplo, no último versículo de Daniel, no capítulo 5 de Daniel, que a partir dali o rei já era Dario, né? Nós conhecemos a história de Ciro, que libertou o povo de Israel.
fez com que o povo retornasse à terra, e com isso se cumpriu os 70 anos de cativeiro que Jeremias mencionou, que Daniel compreendeu. Foi revelado a Daniel de forma plena. E o povo voltou. E Jeremias, depois de ter questionado a Deus, porque Deus permitiu que ele comprasse um campo em uma terra devastada, uma terra que não tinha mais animais, uma terra onde não se plantava, onde não se colhia, uma terra desolada, mas Deus diz algo demasiadamente difícil para mim, Jeremias. Depois que Jeremias fez essa queixa, Jeremias fez essa queixa, porque Jeremias não entendia, Senhor, por que o Senhor está me mandando comprar um campo numa terra que não vale nada, uma terra devastada, desolada? E Deus respondeu a Jeremias, dizendo, Jeremias, há algo demasiadamente difícil para mim. Esta terra que você comprou voltará a ser habitada, voltará a ser cultivada, voltará nesta terra a serem criados rebanhos. E isso se tornou verdade. Hein? Não é? A Babilônia foi reduzida a escombros. É tanto que os historiadores hoje não encontram, os arqueólogos, não encontram resquício do jardim suspenso da Babilônia, apesar de serem descritos na história. Foi Nabucodonosor que construiu como um presente à sua mulher. Sabia-se que a Babilônia era uma cidade muito fortificada. Tinha muros, construções arquitetônicas, que naquela época era de um avanço tecnológico surpreendente, Mas, no reinado de Dario III, Alexandre o Grande entrou pelas portas e tomou a Babilônia. Ninguém pensaria que isso seria possível um dia. Como é que alguém iria transpor aquelas muralhas? Deus é o Senhor da história. Deus é o Senhor da história. Ele cumpriu aquilo que disse contra os babilônios. Ele cumpriu aquilo que disse ao seu povo. E a oração de Abacuque, depois que Deus tirou as escamas dos olhos de Abacuque, depois que Deus esclareceu a Abacuque, isso gerou em Abacuque a fé, mesmo que ele não visse, mas ele estava crendo que um dia tudo aquilo seria realizado, como Deus o havia dito. Como Deus o havia dito. Se cumpriu. E Abacuque aqui no capítulo 3, versículo 8, era com os rios que estavas irado, Senhor? Era contra os riachos o teu furor? Foi contra o mar que a tua fúria transbordou, quando cavalgaste com os teus cavalos e com os teus carros vitoriosos? Deus está preocupado com o homem. Tudo que Deus faz, se for disciplina, é disciplina. Se for trazer as bênçãos que Ele preparou, que seja, Ele faz para o bem do homem. Para que o homem reconheça que Ele é Deus, é o único Deus, é o verdadeiro Deus. E nele estão escondidas as razões pelas quais nós devemos servi-lo. Nós devemos servir a Deus. Porque só Deus pode nos dar aquilo que nada neste mundo, ninguém pode nos dar, nem nosso cônjuge, nossos filhos, nem o governo, nem nossas empresas, nem o capital que nós detemos, nada disso, nem a ciência, nem a filosofia pode explicar. Por mais que seja curioso o homem, por mais que o homem se ache capaz de argumentar
de construir raciocínios lógicos que o permitam esclarecer os mistérios da vida, ele não vai conseguir. Não vai conseguir. Porque esses mistérios, esses segredos estão em Deus. Só mediante Jesus Cristo nós podemos ter acesso a estes mistérios, mesmo nós que já estamos nesse caminho, não temos acesso pleno. Por quê? Porque essa estrutura corpórea não aguenta toda a revelação de Deus. Porque quando Adão pecou, nós fomos seriamente atingidos na nossa estrutura física, mental. Espiritual nem se fala, nem se fala. Nós somos sim limitados. Existem questões que nós não iremos responder. Por nós mesmos não. Nem mesmo aqueles que estão em Cristo conseguirão responder a todos os questionamentos. Porque existe um ingrediente que é importante para que nós consolidemos em nossas vidas a vida eterna, que é a fé. A fé! Muitos acham que nós, que somos evangélicos, nos escondemos atrás da fé. A fé como uma palavra para explicar aquilo que nós não somos capazes de explicar, não é assim? Os mais intelectuais nos acham assim? Não, nós não nos escondemos. Mas nós sabemos que existem coisas que Deus não pode nos revelar agora. Nós temos o Espírito Santo de Deus? Sim. Nós temos acesso ao ilimitado, ao infinito, ao ilimitado, ao infinito, ao transcendente, ao metafísico? Temos! Mas existem questões que estão em nós, que não podem ser respondidas, porque nós ainda estamos nessa estrutura que está se esvaindo. Nessa estrutura, vamos dizer assim, decadente. A estrutura desta vida, ela é decadente. Ela está se esvaindo até a destruição plena, até sumir da face de tudo. Deus nos preparou novos céus e nova terra. Abacuque se encheu de fé. Sim, Senhor, eu creio que Tu irás restaurar. Tu irás nos restaurar. Tu irás nos regenerar. Olha a declaração de Deus no último versículo do capítulo 2. O Senhor, porém, está em seu santo templo. O Senhor, porém, está em seu santo templo. Diante dele fica em silêncio toda a terra, toda a reverência, respeito, o temor. A fé de crer que aquele que está assentado no trono, sobre a abóbada da terra, a Ele nós devemos a criação e a regeneração. A Ele nós devemos o perdão dos pecados e nós devemos o sacrifício de Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, desde agora e para todo sempre. Mesmo que os paroleiros abram a boca e digam que não existe Deus, ou então passam a criar os seus próprios deuses para satisfazer as suas vontades, para tentar alcançar o inalcançável, que é essa ligação com o mundo espiritual. Muitos conseguem de forma totalmente equivocada e passam a servir, a adorar demônios. Passam a enganar e a serem enganados. Criam deuses conforme os seus próprios interesses, deuses que não veem, não falam, não andam, não ouvem. Mas o nosso Deus é o Deus vivo. Ele reina. Ele reina eternamente. Ele reina eternamente. Nossa confiança tem que estar nele, porque Ele é o único capaz
é o único capaz de nos conduzir triunfantemente para termos a recompensa de todo o nosso esforço, do nosso trabalho, da nossa disposição em agradá-lo, que é a vida eterna, que é a vida eterna. E Abacuque descreve nosso Deus caminhando, trilhando. As trevas somem. O que está dizendo? Deus veio de Temã, Deus veio de Temã. O santo veio do Monte Parã. Ele fala aqui no presente, né? Ou melhor, no passado. Ele fala no passado, os verbos aqui estão no passado, né? Mas ele descreve como algo que ele está crendo que está acontecendo e vislumbra o futuro. O triunfo do povo de Deus, diante de todas as adversidades, de todas as circunstâncias. O triunfo do povo de Deus está garantido em Cristo Jesus. Hoje nós podemos dizer, está garantido em Cristo Jesus. Andemos na face da terra triunfantes, de vitória em vitória, de valor em valor, glorificando a Deus, porque Deus tem cuidado de nós. Deus tem cuidado de nós. Não deixe as circunstâncias lhe enganarem, dizendo que o seu Deus lhe abandonou. Não, Deus nunca lhe abandonará. Deus nunca deixará você a mercê do mal. E a declaração final de Abacuque, né? Nós lemos na semana passada que nós não devemos nos cansar de ler. Não devemos nos cansar de ler. Mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem boi nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. A gente vê ao nosso redor violência, escassez. Podemos até ver escassez, mas tem faltado alguma coisa para nós? Preste atenção. Muitas vezes nós sentimos a falta de algo porque nós não estamos contentes com aquilo que o Senhor tem nos dado. Esse sentimento que nós temos de que está nos faltando algo, de que nós precisamos caminhar mais e muitas vezes nos desviar dos propósitos de Deus só para conquistar aquilo que nós queremos, que nós achamos, que nós temos que conquistar porque está nos fazendo falta. Isso é engano! Devemos nos contentar com aquilo que o Senhor está nos dando. E Deus é uma fonte inesgotável de tudo que nós precisamos. Mas Ele vai nos dando à medida que nós somos capazes de administrar. Deus vai nos concedendo na medida em que nós somos capazes de administrar. Ele não quer que nenhum de nós se perca, meu irmão. Não vamos pular etapas. Não vamos. Tenha resignação. Tenha paciência. Confie em Deus. Porque aquilo que você está precisando vai chegar como tem chegado. Preste atenção. Se Deus tem lhe feito faltar alguma coisa, se na sua vida está faltando alguma coisa, se está faltando é porque você não está contente com aquilo que Deus está lhe dando. Isso é uma porta que se abre para a ação do mal em sua vida. Isso é uma porta que se abre para o engano. Contente-se com aquilo que o Senhor está... Eu tenho que me contentar com aquilo que Deus está me dando. Você tem que se contentar com aquilo que o Senhor está lhe dando. Ainda assim, olhe bem, nós não temos motivos para nos queixarmos de escassez. Não temos. Cada um de nós tem as necessidades próprias. Nenhum de nós tem as mesmas necessidades.
mesmo precisando das mesmas coisas. Olha sério, nenhum de nós tem as mesmas necessidades, mesmo precisando das mesmas coisas. Porque cada um enxerga aquilo que precisa de forma diferente. Tem pessoas, para serem satisfeitas, precisam ter coisas que elas acham que são mais importantes do que outras pessoas que passam a ter as coisas similares e que elas dizem que são coisas mais inferiores. Então as necessidades são diferentes, mas se precisa das mesmas coisas. Alguns acham que o fio da camisa que devem usar tem que ser um fio mais requintado do que simplesmente um algodão. Tem que ser egípcio, tem que ser isso, tem que ser italiano, parará, pururu, fio 50, é meio mundo de conversa. Que o sapato que se calça tem que ser dessa forma, a meia, o paletó. Se o paletó não for de uma grife, ele não veste. Eu estou falando de coisas práticas, o que acontece no dia a dia. É bom você vestir, é bom você se alimentar com coisas que lhe trazem satisfação. E em alimentação, aquilo que lhe traz saúde. Também. Mas Deus, Ele nos dá a possibilidade de termos aquilo que nós estamos precisando. Uns de uma forma, outros de outra. O Senhor, o soberano, é a minha força. Devemos ter essa certeza. Ele faz os meus pés como os do servo. Faz-me andar em lugares altos. Deus nos faz andar em lugares altos, apesar de acharmos que não estamos ainda nos lugares ideais. Alguns acham, né? Alguns acham que ainda não estão no lugar que merecem. Vocês acham que Davi, em algum momento, ele pensou que ele iria ser rei de Israel? Davi, que admirava Saul, que talvez pensasse, eu nunca, como é que eu, um simples pastor de ovelhas aqui em Belém de Judá, como é que eu vou ter alguma ligação com o rei Saul? Se tornou seu genro, se tornou herdeiro do seu trono. Mas por quê? Porque Davi era resignado, porque Davi teve paciência. Sim, Samuel ungiu o rei de Israel. Para Deus, a partir daquele momento, o rei de Israel era Davi. Mas demorou quanto tempo para Davi assumir o trono? Quanto tempo? Será? Talvez Davi, em algum momento, fraquejou, dizendo, eu não vou. Eu acho que aquilo que Samuel fez por mim não deu certo. Principalmente quando ele se viu perseguido por todo o exército. Ele com os poucos e os que estavam com eles na caverna de Adulão eram pessoas mal vistas. Eram desempregados, caloteiros, ladrões. Pessoas de má índole na caverna de Adulão. Eu olhava assim, meu Deus, cadê minha corte? Cadê minhas roupas finas? Deus me estava preparando para dá-lo. Tudo isso Davi teve, mas no momento certo. Pai Santo, obrigado, Deus, pela revelação da tua bendita palavra. Deus, que nós estejamos contentes. Coloca, Deus Santo, em nome de Jesus, nós te pedimos essa alegria, esse contentamento em nossos corações, Pai. Porque nós temos a certeza que Tu estás nos dando aquilo que nós precisamos neste momento e que nós aguardemos as demais coisas que o Senhor ainda irá acrescentar, mas primeiro nós temos que buscar a Tua vontade, nós temos que obedecê-lo, nós temos que cuidar de praticar a Tua palavra, Pai Santo, buscar o Teu reino e a Tua justiça, Pai. Porque essas demais coisas não serão acrescentadas, Pai. Coloca em nosso coração essa alegria e nos dá coragem, Pai, para assumirmos as responsabilidades que Tu tens colocado em nossas mãos.
isso nós te pedimos, em nome de Jesus. Pois é, Deus é bom. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus e a consolação do Santo Espírito sejam com todos, desde agora e para todos sempre, no nome santo e bendito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fiquem na paz. Até a próxima terça-feira, a partir das 21h10, se assim o Senhor nos permitir. Fiquem na paz, em nome de Jesus. Provídeo, produtora de vídeo, faça a festa e recorde com a gente.